Bem-vindo ao canal da Vida Mental. Hoje nós iniciamos o nosso ciclo de palestra com alguns professores convidados dos nossos cursos de especialização em saúde mental para equipes multiprofissionais e independência química. Hoje eu estou com a professora Érica, que ministra aula no nosso curso de especialização em saúde mental para equipes multiprofissionais e que também será professora do nosso curso de especialização em dependência química. Olá, tudo bem? Eu gostaria, que você começasse falando um pouco da sua formação, da sua trajetória profissional, para que o público do canal do YouTube possa te conhecer. E aí a gente vai fazer algumas perguntas direcionadas a atendimento às pessoas que estão em situação de rua. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Meu nome é Érica, eu sou assistente social, trabalho com pessoas em situação de rua há 11 anos, tenho especialização em saúde mental e atualmente estou trabalhando no consultório na rua, numa equipe da Zona Sul de São Paulo. Passei pela Cracolândia, passei pelo centro e outras regiões. Érica, segundo o último censo divulgado em 2015, mais da metade da população que está em situação de rua está mais centralizada no centro. Você poderia nos falar um pouquinho desse perfil, dessa população? O que é que acontece que essa população fica mais na região do centro? O último censo foi realizado em 2015, inclusive eu fui uma das pesquisadoras. Mais de 50%, acho que são 52% mais ou menos, de pessoas que estão em situação de rua na região central. E isso se dá por conta da dinâmica do centro, né? Ele proporciona a estratégia de sobrevivência no centro é muito mais fácil do que nas grandes periferias, por conta do comércio, por conta dos serviços de acolhimento do território, acesso à saúde, as doações que as pessoas recebem. Então, a gente vê no período noturno muitas organizações sociais, de igrejas religiosas, dando doações. E então, por isso que as pessoas ficam lá. Acho que o perfil predominante que a gente tem visto são homens, 80% são homens, numa idade produtiva, de 19 a 49 anos mais ou menos. São pessoas não brancas, isso vai dizendo também de uma exclusão social que tem por trás disso, e uma escolaridade de nível fundamental. Esse censo ele também vai apontando alguns dados de que estas pessoas elas passam a circular por outros territórios que não sejam o centro. O que está acontecendo que essa população agora está migrando para outros territórios? Eu acho que a população de rua ela tem uma invisibilidade, mas ao mesmo tempo, quando elas são vistas de uma forma muito estigmatizante, Então, alguns serviços da região central, como o Cirineu, ali na Baixada do Glicério, eles foram fechados, e o que corrobora para que as pessoas fiquem sem acesso aos serviços. Isso já faz alguns anos. Então, as últimas gestões foram investindo na descentralização dos serviços. Então, tem centros de acolhida em São Mateus, no extremo sul de São Paulo, para que as pessoas migrem. Só que ainda há essa resistência por conta de tudo que eu falei anteriormente, a região comercial, as estratégias ali de sobrevivência. Acho que tem um outro aspecto que, quando a gente fala de rua, de população de rua, não tem como desconsiderar, que é a violência imposta pelo Estado. Então, o aparato do Estado muito mais presente na região central, como a GCM, a Polícia Militar, que tem uma repressão, e a gente tem vivido, e não é de agora, já de muitos anos, uma higienização, na região de São Paulo. Isso em todos os territórios, mas acho que o centro ele fica muito evidente, até porque tem-se um projeto político de revitalização do centro, então não é viável que essas pessoas fiquem ali. E isso eu acompanhei muito de perto na Cracolândia nesse ano.
E Érica, né, você tem uma experiência enorme aí de atendimento, de cuidado, essas pessoas que estão em situação de rua. E da sua experiência, do seu envolvimento com pesquisa, dos estudos que nós temos aí, dos levantamentos, quem são as pessoas que estão na rua? Quem são essas pessoas? Qual que é o perfil delas? Acho que não é uma pergunta fácil de responder. A gente tem um perfil bem heterogêneo na rua. Eu acho que eu vivi essa experiência, né, de 11 anos. O que eu vivi há 11 anos atrás não é o que eu vejo hoje na rua, né? E eu acho que é muito fácil a gente cair numa banalização dos fenômenos que vão acontecendo. Então, eu falo que ninguém é expert em relação a pessoas em situação de rua, nem o pós-doutor em rua, porque a rua ela vai se manifestando de várias formas. Acho que tem alguns perfis que a gente vai vendo, né? A questão da diversidade, a população LGBT por conflitos domésticos e várias questões, ela vem para a rua e ainda assim é um desafio na cidade de São Paulo, pelo que eu tenho vivenciado, esse cuidado, esse atendimento, essa compreensão de visão de mundo, homem, sociedade, das escolhas. Então, hoje ainda está começando a se construir centros de acolhida para essa população específica, a política pública, uma secretaria de direitos humanos que tem tentado dar conta dessa população. A gente tem observado o que a gente chama dos jovens que estão fazendo o uso da substância psicoativa, que são esses jovens que saem das suas casas para fazer o uso e ali estão permanecendo por um tempo. Então, eles transitam, né, nesse tempo da rua. A gente tem aquelas pessoas que estão na rua há muitos anos, né, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e ficam na rua, e a dinâmica da rua é muito introjetada. E tem as pessoas que, até observando desde 2015, por conta da crise econômica, tiveram que ir para a rua, né? Pessoas que estavam trabalhando, pessoas que estavam em pensões, pagando seu aluguel, que perderam o emprego e que tiveram que ir para a rua procurar um centro de acolhida. E aí, quando você conversa com essas pessoas, você observa que é assustador, né? No último censo, a gente também teve um levantamento importante que foi a respeito dos idosos em situação de rua, né? A gente está com idosos em situação de rua que estão indo para a rua já idosos, com uma idade avançada. Não é que eles estão envelhecendo só na rua. E aí isso vai dizendo muito das relações familiares, o que tem acontecido ali, teoricamente, na prevenção, que não está acontecendo para que essas pessoas estejam lá. A gente tem os adolescentes em situação de rua, né? As crianças que estão no trabalho infantil, que passam o dia na rua, ou sozinhas, ou com suas famílias, e ao final do dia voltam para suas casas e ficam também no final de semana. Então, é um perfil muito heterogêneo que tem que se tomar muito cuidado quando fala, para a gente não colocar sempre numa caixinha. E Érica, você, né, vai dizendo desse perfil heterogêneo, né? Então, pessoas em situação de rua são várias, né? Então, tem aí os idosos, e você vai apontando de que não são pessoas que envelheceram na rua, mas idosos que passam a estar em situação de rua, infância, juventude, pessoas que fazem consumo de drogas, pessoas que foram para a rua pela questão do desemprego, da crise do nosso país. E por que essas pessoas estão na rua e não nos centros de acolhida? O que é que acontece? Que pergunta polêmica. Eu vou falar o que eu ouço da rua, né? Porque eu nunca tive em situação de rua, não tenho como dizer por eles, mas o que eu ouço os centros de acolhida, eu acho que a primeira coisa que se reclama são das regras, né? Os horários estabelecidos para tudo, para tomar banho, para lavar sua roupa, para assistir a televisão, para dormir, né? Tem pessoas que estão acordadas, as luzes apagam. Então, acho que vai remetendo para algumas pessoas um lugar muito de reclusão, né? Os centros de acolhida, acho que eu transitei em vários territórios. Então, a gente tem centros de acolhida que
comportam 1.500 pessoas, né? E centros de acolhida que estão comportando aí 100 pessoas. E são centros de acolhida com vários perfis, né? E tem para os idosos, as ELPIs também, a gente tem para as mulheres, com crianças e para os adultos. Mas eu acho que, para além dessa reflexão estrutural do centro de acolhida, a gente tem uma lógica muito institucionalizante ali dentro, né? Uma lógica de repressão e controle o tempo inteiro. Né? É o controle dos corpos, é isso que a gente vai falando, né? Acho que o Goffman vai apontando para a gente a mortificação do eu que as instituições totais vão produzindo no sujeito. Então, esses dias dando aula, eu coloco uma foto do manicômio e coloco uma foto do lado do centro de acolhida e eu vou passando, né, os slides, e as pessoas não se dão conta que uma das fotos é um centro de acolhida, né? Então, isso me chama a atenção de que é isso, as paredes são todas brancas, né? Tem uma cor apropriada, assim como tem na saúde uma cor, na assistência social também tem uma saúde, que é para dizer aqui é uma instituição, sim, né? É esse lugar que você tem que seguir as regras. Então, tem por trás disso, né? Eu não posso dizer que todo centro de acolhida é ruim, não estou aqui generalizando, acho que tem equipes muito boas, tem profissionais bacanas, mas a maioria dos que eu conheci tem uma lógica manicomial muito importante, né, da controle dos corpos, de uma repressão, de uma violência velada, muitas vezes. Às vezes tem até a violência física, né, e a visível, mas acho que a violência subjetiva ela é muito forte no centro de acolhida, né? Então, acho que começa do acesso a essas pessoas aos técnicos, né, aos funcionários. Então, tem pessoas que conseguem falar com a equipe técnica depois de um mês que está no centro de acolhida. E as pessoas da rua, acho que é uma coisa importante para a gente pensar, o tempo delas é outro, não é o nosso tempo, né? Não que a gente tenha que passar a mão na cabeça delas e ouvi-las a hora que elas quiserem, mas a gente precisa entender o momento da angústia, né? Eu posso até não resolver o problema dela, mas o mínimo que eu tenho que fazer é o acolhimento, né? Então, a gente vai entendendo que tem alguns espaços, aí volto a dizer, alguns espaços que não promovem acolhimento, que se dizem centros de acolhida, mas em relação ao acolhimento, postura de acolhimento, isso não acontece. Quando você fala de acolhimento, dessa escuta, desse tempo da pessoa que está em situação de rua ou que, enfim, está aí no centro de acolhida, e se a gente for pensar para que os centros de acolhida foram pensados, realmente a gente fica pensando aí o que é que está acontecendo. E, Érica, eu gostaria que você falasse um pouco. Nós estamos passando assim por diversas reflexões, diversas mudanças das atuais políticas públicas de saúde. E pensando que não só a saúde, mas, né, outras políticas também, como que está isso hoje? Quando a gente pensa numa política pública voltada às pessoas que estão em situação de rua, o que é que tem sido pensado, o que é que mudou? Como que está esse cenário? Em São Paulo a gente tem a política em São Paulo. Em São Paulo a gente tem um decreto de 2003, né, a cidade de São Paulo preconizou isso, e aí muito da política nacional da população de rua que ela aparece em 2009, ela absorve muito dessa política implantada em São Paulo. Acho que foi um marco importante para essas pessoas, mas é um pouco frustrante você ver, como todas as políticas, como elas são muito bem elaboradas, mas mal projetadas e programadas. Acho que na cidade de São Paulo, os serviços, principalmente os socioassistenciais, eles são sempre colocados de uma forma provisória e viram permanente. Então, é um serviço que está sempre sucateado, né? Que ele é um serviço que vem para garantia de direito e assim o viola, né? Então, quando não tem infraestrutura, quando ele não tem recursos humanos suficientes, porque eu posso até falar que o profissional é mal formado ou que o profissional não é sensível, mas não tem como ser se você é um assistente social para 100 pessoas,
né? Não tem como você ser um bom psicólogo se você tem que atender 300 pessoas. Então, acho que a gente tem que refletir, para além da postura das pessoas, o que está preconizado. Então, acho que a tipificação dos serviços ela já está um pouco atrasada, né? Já está defasada. A gente tem que pensar em outros jeitos e outras formas de atender essas pessoas. Não dá só para a gente pensar em centro de acolhida ou núcleo de serviço, né, com todas essas regras. Eu não consigo fazer um trabalho de qualidade enquanto assistente social se eu tiver que atender 75 pessoas, se eu for fazer um trabalho direito, né? Então, acho que perpassa por aí. A gente tem um ganho dessa política pública, a gente tem a política nacional, né? E aí a gente vem junto com a PNAB e os consultórios na rua que surgem, que é muito importante. Acho que é um trabalho da saúde direcionado para essa população, que preconiza o acesso aos serviços de saúde, as políticas intersetoriais, que vem mostrar para a saúde que dá para fazer cuidado de outro jeito, né? Então, o tempo todo na minha prática, todos os dias eu tenho que dizer, vamos flexibilizar o cuidado, né? Não dá para a gente só fazer tudo em cima de protocolo. As pessoas, elas estão demandando coisas muito diferentes. Esses dias a gente teve uma experiência de um profissional de saúde mental no território, e quando ele se defronta com aquela realidade, fala, minha clínica não é suficiente para isso, né? Eu mesmo, quando saí da faculdade, eu não tive aula sobre população de rua, acho que ninguém teve. Então, você tem que estar no campo, você tem que estar na prática para poder pensar isso. Outra questão política importante, que a população em situação de rua, a gente falou um pouco dos perfis, e aí eu acho que esqueci de citar um pouco, que tem pessoas em situação de rua que estão há muito tempo, que estão nesse sofrimento, mas que estão construindo outras formas de viver. E que estão se inteirando mais sobre os seus direitos e as políticas. Essas pessoas, elas estão demandando habitação. Então, ontem mesmo eu estava dizendo, não dá mais para a gente pensar para a população em situação de rua só centro de acolhida e núcleo de serviço, né? A gente tem que pensar a habitação. Então, quando a gente fala isso, as pessoas se assustam. Nossa, habitação é habitação, né? Porque você acha que a pessoa gosta de dormir na rua. A gente ouve muito essa fala de senso comum, o camarada se acostumou, o camarada gosta. Isso eu acho que eu posso dizer com muita clareza. Ninguém gosta de dormir na rua. Se você der uma alternativa digna, né, que tenha perspectiva, projetos de vida, você pode ter certeza que é uma possibilidade para a saída da rua, né, ou para não entrada da rua. Então, acho que uma política que tem, acho que o Comitê da População em Situação de Rua na cidade de São Paulo tem solicitado isso, mas eu tenho percebido que ultimamente está muito difícil o diálogo dessa população em situação de rua com a gestão, né? E aí, quando você não consegue dialogar, as outras demais políticas, elas estão em jogo, né? Acho que hoje a gente está num momento político muito delicado de se viver na cidade de São Paulo, porque tudo está em jogo. Então, tudo que a gente entendia que estava acontecendo já não está mais, né? Surgem novos serviços com novos nomes, com outros jeitos mais precários do que o que já existiam. E isso me assustou, para ser sincera. Eu fiquei muito assustada quando eu entrei nesses novos CTAs, nos atendes, que são os containers, né? Que aquilo, para mim, é uma violação de direito humano absurdo. São containers, calor, se está calor está 45 graus, se está frio está 10 graus, né? De novo, aquela lógica das beliches sem respeitar a metragem da cama, que está na política, né? Não adianta para mim colocar só lençol colorido e dizer que isso é humanizado, né? O lençol ali no contexto é o de menos. Mandar marmita estragada, você não tem uma fiação decente, não tem um chuveiro, né? As pessoas estão ali ao relento, literalmente, só estão cobertos com uma tenda. Então, eu estou vendo hoje o sucateamento da assistência social, né? Acho que pensar em política pública é pensar em resistir o tempo todo, né? Então, estar nos espaços coletivos o tempo todo, estar junto com a população em situação de rua o tempo todo. Também não adianta eu estar aqui falando e reclamando se eles não estiverem, se eles não estiverem à frente disso.
Érica, na sua fala, você vai aproximando bastante do que é preconizado como política e dessa ponta, né, do que realmente está acontecendo. E eu não sei se todos que estão nos assistindo sabem o que são os containers, para que eles foram pensados. Eu acredito que você possa dar uma contextualizada para que as pessoas consigam aí entender do que é que a gente está falando. Os containers, eles vieram nessa gestão, não me lembro há quantos meses, mas são serviços mistos, então eu entendo que são centros de acolhida, tá? Ele está tipificado como centro de acolhida e núcleo de serviço, então ele tem vagas dia. A gente tem 3 deles na região da Luz, que vem muito para tentar responder a alguma demanda ali da Cracolândia, mas eu acho que não contemplou, porque a população de rua não pediu container, não foi isso que eles pediram. Ela vem, esses equipamentos eles aparecem junto com o programa Redenção, ou projeto, não sei se virou programa já, de pensar esse acolhimento 24 horas, mais flexível. Não sei o que mudou muito, sei que a infraestrutura é terrível, né? Trabalhar num lugar daquele é uma violação de direito humano até para o trabalhador. As pessoas... É uma tenda, literalmente é uma tenda, né, com uma infraestrutura de ferro, uma lona, e aí tem uma TV, as pessoas ficam nas cadeirinhas sentadas, chega a refeição, as pessoas comem, e tem os containers enfileirados com as vagas. Então, as pessoas podem dormir lá. Ele diz que é de baixa exigência, esses serviços, e que deveria ter atividades socioeducativas, e acho que em algum deles tem. E recentemente inaugurou um na Roberto Marinho, também muito precário, com uma infraestrutura muito pior até que a da Cracolândia, por incrível que pareça, muito menor, é sufocante estar naquele lugar, né? Eu acho que vai dizendo muito do que essas pessoas precisam, né? E eu acho que já deu esse discurso de falar que para a população de rua qualquer coisa serve, né? Aí vão falar, mas está cheio. Está cheio porque não tem alternativa, porque o cara precisa dormir, que o cara precisa comer, ele precisa descansar um pouco. É por isso que está cheio, né? Porque não tem uma outra alternativa mais digna para ele. Então, foi isso que surgiu aí recentemente, que os trabalhadores ainda estão tentando também entender e se apropriar da proposta. Mas aí a minha perspectiva, eu estou falando de mim, de que eu acho péssimo, é uma violação de direitos humanos ali incrível. E, Érica, como que você percebe também a questão quando a gente fala de acesso, o acesso dessas pessoas que estão em situação de rua aos serviços de saúde? Como que essas pessoas são recebidas, como que é feito o acolhimento, como se dá essa escuta, como que realmente, o que é previsto em relação a portarias, né, políticas, e o que acontece efetivamente na prática, né? Quais são as barreiras, quais são as potências, o que é que os trabalhadores e usuários discutem aí nos fóruns, como que está esse assunto? Só faz pergunta difícil. Eu acho que o que mais preconiza a saúde é o SUS. Então, a gente está trabalhando com os princípios da universalidade, né, equidade, integralidade, enfim, é isso, né? Então, o tempo todo a gente vai batendo nessa tecla. Enquanto equipe de consultório na rua, acho que a gente aparece muito como o sujeito que... o serviço que vai levar esse sujeito a acessar a saúde. E aí, por que precisa do consultório na rua? Acho que o meu sonho é que não precise mais existir consultório na rua. Que o cara consiga acessar a unidade de saúde sem a nossa entrada. Então, eu já presenciei muitas vezes, assim, chegou o seu paciente. Não é meu, é nosso, né? É da unidade, é da saúde. Então, ele tem que passar no acolhimento da unidade, independente se tem equipe de consultório na rua ou não. Ele tem que, se ele quiser medir a pressão, ele tem que ser atendido. E aí você vai vendo muito a postura dos profissionais, né? E aí não estou falando que são todos, acho que tem profissionais muito humanizados,
Mas a grande maioria ela tem esse preconceito e estigma em relação à população em situação de rua. Então, já começa pelo estereótipo, né, da questão, o cara tá sujo, ele tá mal cheiroso, ele tá embriagado. E às vezes o cara não tá nada disso, né? Ele tá lá e ele quer ser atendido. E às vezes ele vai na unidade, às vezes ele nem sabe o que ele quer. Ele não vem com uma demanda pronta, ele só tá lá. E ele pode passar desapercebido, assim. Desapercebido não. Eles querem que ele passe desapercebido, que ele não peça nada. Então, eu presenciei muito isso nos serviços que eu estive, de uma dificuldade ainda em acessar. Existe uma dificuldade da população de rua ainda acessar. Principalmente aquele cara que está mais desorganizado ou o cara que está mais sujo. Se é um cara que ainda está mais organizado, que está um pouquinho mais limpinho, o pessoal até vai. Agora, se ele fala que mora em centro de acolhida, aí já fala, é o paciente do consultório na rua, ou se não tem consultório na rua, eu vou te atender só daqui 3 meses. E eu acho que tem uma outra coisa que a gente vai discutindo muito nos serviços, é a questão da equidade. Não é que a gente está passando a mão na cabeça, não é que a população de rua tem que passar na frente da população em geral, não é isso. Mas como eu estou frisando isso, o tempo na rua é outro, né? Se de repente aquele dia eu não conseguir que ele passe no clínico geral, eu estou perdendo uma oportunidade de cuidar dele por um tempo, longitudinalmente, né? Não é que ele vai aparecer sempre para ser atendido daquela forma, mas pelo menos o primeiro cuidado eu tenho que garantir, nem que for a escuta. Se eu conseguir garantir o acolhimento à escuta, e aí através disso eu fortalecer o vínculo com aquele sujeito e respeitá-lo, ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai dar conta do jeito dele, né, de esperar esse acesso para as outras consultas. Isso eu estou falando da unidade de saúde. Agora, pronto-socorro, eu acho que é o caso mais grave que a gente vivencia, né? Se a pessoa em situação de rua, ela vai pronto-socorro sozinha, ela é muito maltratada, ela é muito humilhada, ela é esquecida, a ficha dela some de repente, né? Eu já acompanhei muitos pacientes em pronto-socorro, a minha equipe junto, sumindo ficha de paciente em pronto-socorro, né? Você tendo que brigar. Eu já vi posturas de profissionais de saúde, por que vocês recolhem essas pessoas da rua e tragam para cá? Ou vão dar um banho primeiro antes de passar em consulta comigo, né? Então, você imagina o porquê que então eles recusam a ir no médico, né? Quando eu vou lá, eu estou na rua, vamos na médica, vamos se cuidar. Não quero. Porque isso é todos os dias, ele vivencia a humilhação e na raiz dela, né? Ele vivencia a rejeição o tempo todo. Então, acho que se a gente não se coloca no lugar dele, a gente não consegue compreender o porquê dos nãos, né? Por que eles nos dão tantos nãos? Não quero, não é agora, não me deixa, por conta disso, desse tratamento. Então, eu acho que tem melhorado o acesso, mas ainda percebo que depende muito dos profissionais e depende muito da gestão local, né? Se você tem uma supervisão de saúde que banca isso, um gerente da unidade ou até do pronto-socorro, dos outros serviços, isso vai desdobrando para os outros profissionais, aos poucos as pessoas vão entendendo. Mas uma pessoa em situação de rua num serviço de saúde, ele muda a dinâmica, né? Porque ele se apresenta de uma outra forma. Até dentro de um CAPS, por exemplo. Eu já tive experiências terríveis dentro de CAPS. O CAPS, que é porta aberta, é porta fechada para a população de rua. O CAPS, que está ali para fazer acolhimento, até de uma pessoa que esteja intoxicada, dizer, não, volta outro dia porque eu não dou conta, né? Então, aí a gente olha e fala, nossa, cadê a universalidade, cadê a equidade, cadê a integralidade do cuidado? Não existe. Então, acho que é uma utopia minha mesmo, de que um dia a gente consiga não existir mais enquanto consultório na rua, né? Que essas pessoas acessem e que isso já esteja introjetado nos profissionais de saúde. Só que para isso acontecer, precisa ter um investimento maciço para esses profissionais. Então, enquanto informação, em rodas de conversa, ir para o território, né? Porque acho que quando ele se apresenta na unidade, ele está de um jeito. Quando você percebe a dinâmica dele na rua, a vivência dele na rua, tua visão de mundo muda, né? Se você estiver disposto a isso. Então, acho que para trabalhar com a população de rua, você tem que estar disposto, né? E acho que a gente vai encontrando pessoas que não estão dispostas, mesmo que seja um profissional de saúde que tem que atender todo mundo. Tá bom,
Érica, para finalizar nossa conversa, eu vou pedir só para você contar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo a formatação, como que é pensada, os profissionais que vão fazer parte da equipe de consultório na rua. A gente tem algumas modalidades na portaria, na nossa política. A gente tem, depende do tanto de pessoas dentro do município, de pessoas em situação de rua. E a modalidade de São Paulo, a maioria das equipes, elas são modalidade 3, que são compostas por um médico generalista, um enfermeiro, um psicólogo, assistente social. 2, no caso, na minha equipe, tem 2 agentes sociais, 6 agentes de saúde. Isso vai mudando um pouco de organização para organização, esse jeito de montar a equipe. A portaria, ela deixa claro que você pode ter outro profissional de nível superior, não necessariamente esses que eu citei. Você pode ter um terapeuta ocupacional, você pode ter um educador físico, o que seria muito interessante e muito importante ali no território, até para a gente trabalhar questões de promoção, mais prevenção, redução de danos. Então, hoje em dia se configura assim, as equipes aqui de São Paulo estão mais ou menos montadas assim. Que a gente em São Paulo tem 2 organizações sociais, e aí por uma questão política também teve uma mudança aí no jeito de fazer a composição dessa equipe por conta da Cracolândia e todo aquele volume de pessoas. Tá ótimo, Érica. Foi um prazer recebê-la aqui na Vida Mental. Como eu disse, você consegue trazer com muita delicadeza um conteúdo que é muito pesado, na verdade, né? Aproximando essa teoria com essa sua vivência, que é prática, que é na rua, que é com essas pessoas, e linkando aí a questão de direitos humanos, né? Que é fundamental e que não é todo mundo que realmente se dispõe a efetivamente realizar esse cuidado com essa população. Aproveitando, né, para finalizar, falo mais uma vez que a professora Érica, que é ótima, ela faz parte dos nossos cursos de especialização, do nosso curso de saúde mental para equipes multiprofissionais e também do curso que nós estamos divulgando de dependência química. Então, esse é um convite que eu faço para que vocês possam cada vez mais estarem se aprofundando nesses temas. Aqui é uma apresentação da temática. Então, existem fóruns, existem publicações, existem coletivos, movimentos de trabalhadores, de usuários. Então, fique por dentro desses movimentos, do que está acontecendo na nossa saúde pública, no nosso território, com os trabalhadores, com as pessoas que estão circulando aí pelos territórios, que acessam os serviços de saúde, de assistência social. E se você quer mais informações, se você tem interesse em estar aprimorando os seus conhecimentos, abaixo do vídeo nós temos um link que você pode estar lendo o nosso projeto pedagógico do curso. Tem as informações também da equipe da Vida Mental, que vocês podem estar enviando uma mensagem por WhatsApp, por e-mail, ou entrar em contato diretamente com a própria Unip para ter mais informações. Quer falar alguma coisa para finalizar? Bom, quero agradecer o convite e dizer que eu acho que para falar de população de rua, a gente tem que ter algumas coisas em jogo para atuar com essa população, né? Eu acho que são coisas que são fundamentais, como a empatia, né? E isso é um aspecto muito importante para a gente estar. A gente tem que se doar 100%. A gente tem que estar inteiro no que faz. Não estou romanceando nada disso, mas estou dizendo de que é um trabalho, como eu disse, muito dolorido, muito difícil, né, de estar junto. Então, se a gente também não tiver a capacidade de se esperançar, a gente vai adoecer. Então, eu quero deixar essa palavra aí de que a gente tenha condições de se esperançar o tempo todo. Tá? Obrigada.
Até uma próxima!